Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para narrar uma história macabra. O caso de Lee Yun-hee, um desaparecimento misterioso. Segundo estatísticas tristes, uma pessoa desaparece a cada 3 minutos no mundo, e isso acontece em todos os lugares. Frequentemente, as pessoas são encontradas, às vezes mortas. No entanto, também acontece que nunca são reportadas. Apesar do boato, a maioria dos desaparecimentos está ligada a eventos criminosos ou acidentes. Outra história misteriosa nos levou à cidade de Namyangju, na Coreia do Sul. O dia do desaparecimento. Em 6 de junho de 2006, Lee Yun-hee, uma estudante de 29 anos, desapareceu sem deixar rastros. Pode parecer que não há nada de incomum, pois pessoas frequentemente desaparecem. No entanto, este caso ainda agita as mentes do público. Muitas pessoas até hoje continuam a argumentar e apresentar suas próprias versões do que aconteceu. Pela primeira vez, sobre o fato de que a garota havia desaparecido, falou-se em 7 de junho. O alarme foi dado por seus amigos e colegas de classe. Lee não compareceu à universidade para as últimas aulas, o que era muito diferente dela. Ela era uma aluna responsável e eficiente, e nunca havia faltado a uma aula antes. A descoberta inicial. Após as aulas, a amiga de Lee, Min, quis verificar como ela estava e foi até sua casa. No entanto, depois de tocar a campainha, ninguém abriu a porta. Então, ela não se incomodou e foi embora. Mais tarde, em uma entrevista, a garota admitiu que decidiu que Yun-hee queria ficar sozinha e tirar um dia de folga. Aconteceu que sua conhecida havia sido assombrada por uma série de problemas ultimamente. Portanto, era possível que ela precisasse de tempo para se afastar. No entanto, em 8 de junho, ela não apareceu novamente. Desta vez, Min foi com Kim, amiga de Lee, e 2 outros rapazes para a casa da pessoa desaparecida. Não havia outra maneira de contatá-la. Acontece que uma semana antes dos eventos descritos, a bolsa da protagonista foi roubada e, junto com sua bolsa, seu documento de identidade e celular. Quando os jovens bateram na porta, o cachorro reagiu ao barulho de dentro. O cachorro latiu alto, mas não houve resposta da dona. Como a porta de Yun-hee tinha uma fechadura digital, apenas alguém que conhecesse o código poderia abri-la. Ninguém presente tinha essa informação. Então, Min ligou para a irmã mais velha da mulher procurada. Mas, infelizmente, ela não tinha notícias de sua irmã e não sabia o código da porta. Tudo isso apenas aumentou a agitação. Eventualmente, decidiu-se entrar em contato com a polícia. Os agentes da lei contataram o proprietário do apartamento e pediram que ele viesse abrir a porta. Ao entrar na residência dos estudantes, todos imediatamente sentiram um odor fétido. A vida de Lee Yun-hee. Lee Yun-hee era uma garota bonita e colorida. Ela originalmente estudou Belas Artes e Estatística em uma universidade feminina em Seul. No entanto, após a graduação, ela percebeu que havia escolhido o caminho errado. Desde a infância, a protagonista amava animais e, mesmo como adulta, tinha 2 cachorros dos quais cuidava com prazer. Junto com o gosto pela arte, ela gostava de assistir documentários sobre natureza, visitar zoológicos, fazendas e abrigos de animais. Portanto, tendo recebido um diploma, ela não teve medo de começar do zero e, aos 25 anos, a garota decidiu conectar a vida com a medicina veterinária. Os pais não apoiaram imediatamente sua filha. A família tradicional acreditava que em tal idade era hora de ela se casar e ter filhos. No entanto, Lee era uma garota moderna, então ela queria construir uma carreira primeiro. Portanto, em 2003, ela entrou na Escola Superior de Medicina Veterinária. A nova especialidade agradou a estudante e foi dada facilmente. Ao mesmo tempo, para ser independente, ela começou a trabalhar em meio período. Em 2006, quando o estudo estava chegando ao fim, Lee estava se preparando para os exames finais. É compreensível que, tentando combinar estudo e trabalho, ela estivesse muito cansada, mas as circunstâncias exigiam isso. Um roubo. Em 2 de junho, Lee estava voltando para casa após uma aula particular.
Ela estava caminhando em um ritmo lento, absorta em seus pensamentos. De repente, 2 homens em uma motocicleta passaram por ela em alta velocidade. Quando ela se recuperou do susto, a estudante percebeu que os intrusos haviam roubado sua bolsa. Várias testemunhas do incidente tentaram ajudar e foram atrás deles. Sua van conseguiu perseguir a motocicleta por um tempo. No entanto, uma vez que os ladrões viraram em um beco estreito, a perseguição teve que ser interrompida. Os culpados não foram punidos, e Yoon-hee ficou sem seus pertences importantes. Depois disso, ela avisou a todos que conhecia que ficaria sem contato por um tempo. A garota estava tão chateada que disse à sua amiga: "Não posso acreditar que o mundo pode ser um lugar tão horrível." No entanto, naquele momento, ela não sabia nem metade do que iria experimentar. O apartamento vazio. O apartamento de Lee estava vazio. O que era notável era a bagunça feita pelos cães. 2 filhotes estavam deitados no chão, sem água e comida. Eles estavam desidratados. Aparentemente, os animais estavam tentando encontrar algo para comer. Portanto, pedaços de papéis e roupas estavam espalhados por toda parte. Daí o odor pungente que enchia o quarto. Min notou a mochila conspícua de sua amiga em pé silenciosamente no canto do quarto. Como continha os itens essenciais, isso indicava que ela havia deixado o apartamento com pressa ou por um curto período. O estado da casa não pareceu suspeito para a polícia à primeira vista. Nada estava faltando e não havia sinais de entrada forçada. Portanto, assumindo que a garota procurada havia saído voluntariamente e retornaria em breve, a polícia foi embora. No entanto, tais argumentos não satisfizeram seus amigos. Primeiro, Lee nunca no mundo teria deixado os animais morrerem de fome. Em segundo lugar, ela não poderia desaparecer sem avisar ninguém. Então, a companhia entrou em contato com os familiares de Lee. A família confirmou que não tinha notícias dela há dias. Insatisfeitos com a conclusão do policial, Min e sua amiga foram à delegacia. Infelizmente, devido à lentidão e ao maltratamento da investigação, as agências de aplicação da lei coreanas foram repetidamente advertidas por suas ações. Então, os jovens decidiram insistir por conta própria e relatar oficialmente o desaparecimento de sua amiga. As primeiras investigações. Neste momento, 2 outros amigos de Lee ficaram no apartamento. Eles queriam esperar pelos pais dela e discutir tudo. Não querendo envergonhar os parentes da pessoa desaparecida, os rapazes decidiram limpar o apartamento. Eles lavaram os pisos, jogaram fora o lixo e até lavaram a roupa suja. Em geral, destruíram todas as evidências que haviam ocorrido. Além disso, soube-se mais tarde que, ao chegar, a irmã de Lee jogou fora a bituca de cigarro encontrada na varanda. Ela fez isso porque não queria envergonhar sua irmã na frente de seus pais. Eles ficariam muito chateados em saber que sua filha fumava. Mas a questão é que os conhecidos de Yoon unanimemente afirmavam que nunca a tinham visto fumar. Talvez, desta forma, outra evidência sólida no caso tenha sido destruída. Depois, os rapazes ficaram muito arrependidos de que, querendo fazer melhor, apenas agravaram a situação. Os jovens explicaram que naquela época, a polícia não havia iniciado a investigação e não os havia avisado para não tocar em nada. Quando os pais de Lee chegaram à noite, eles inspecionaram o apartamento. Dong, o pai da garota, relatou que várias outras coisas estavam faltando junto com sua filha. A primeira coisa que ele nomeou foi um martelo. O homem explicou que ele pessoalmente insistiu que tal item necessário estivesse na casa. Yoon-hee sempre ria disso e o mantinha à vista. O outro item desaparecido era uma mesa de café antiga. A estudante gostava particularmente dela, frequentemente comendo nela e usando-a como mesa de cabeceira. Não estava claro para ninguém para onde a garota poderia ter ido, bem como para onde 2 objetos não relacionados haviam desaparecido. A última festa. Naquele dia, além do relatório policial dos amigos de Lee, houve outro. Os pais preocupados da garota desaparecida decidiram não atrasar. Já era óbvio que havia passado tempo suficiente desde o suposto desaparecimento. Ela foi vista pela última vez em 5 de junho. Foi quando Yoon-hee e seus colegas de classe terminaram sua última prática do semestre.
Os jovens iam comemorar o evento significativo. Para este propósito, eles até convidaram os professores. Obviamente, nem todos concordaram, mas alguns ainda decidiram fazer companhia a um grupo de 40 estudantes. A protagonista estava chateada por ter sofrido outro fracasso devido a uma operação mal-sucedida, em sua opinião, em um animal. Devido a isso, ela não tinha vontade de ir à festa. Alguns até afirmaram que ela se trancou no banheiro e chorou. Talvez antes da formatura, a estudante diligente simplesmente perdeu o controle. Portanto, ela era tão crítica consigo mesma e via o mundo de forma pessimista. No entanto, seus amigos conseguiram acalmá-la e persuadi-la a se juntar à festa no bar de karaokê. Por volta das 22 horas da noite, o humor de Lee havia melhorado notavelmente. Todos se reuniram no pub. Eles comeram, beberam, lembraram da vida cotidiana na universidade, dançaram e cantaram músicas. Eles foram apoiados pela heroína da história. As câmeras de segurança registraram como, por volta das 2h30 da madrugada, ela saiu do banheiro e deixou a celebração. Era notável que a garota estava chateada com algo. No entanto, a partida rápida foi notada por um rapaz de 27 anos chamado Kim, e foi atrás dela. Segundo o homem, ele perguntou o que aconteceu, já que os jovens eram próximos desde os tempos de escola. Lee confessou e reclamou para seu amigo que alguém a estava observando no banheiro. No entanto, ela não deu detalhes. Kim estava preocupado com sua amiga. Ele sabia que ela já estava assustada pelo recente ataque na rua. Então, ele ofereceu carregar sua mochila e escoltá-la para casa. Lee morava em um apartamento alugado a cerca de 15-20 minutos a pé. Kim mais tarde disse aos investigadores que não conseguiu levar sua amiga até a porta. Ela se despediu dele em um dos becos escuros. No entanto, o jovem ainda decidiu esperar até que as luzes se acendessem nas janelas de sua casa. Depois de se certificar de que a garota não estava ameaçada, ele virou-se e foi para sua casa. Deve-se notar que o rapaz morava nas proximidades. Em 6 de junho, o país comemorava um feriado nacional, o Dia da Memória. Portanto, a ausência de notícias dela não parecia estranha para ninguém. No entanto, foi depois da festa que ninguém viu Yoon-hee. O início da investigação. Durante a investigação, fatos curiosos foram estabelecidos. Na manhã de 5 de junho, por volta das 4 horas, um dia antes do desaparecimento, um dos colegas de classe veio ver Lee. Ele disse que estava consertando uma perna solta da mesa de café. Ele disse à investigação que Lee não queria jogá-la fora, então ela pediu que ele a consertasse. Ele ficou no apartamento por cerca de meia hora, disse ele. Após o breve reparo, o casal foi para a universidade. Ele não estava presente durante a celebração e nunca mais encontrou Lee. Alguns afirmam que os jovens estavam em um relacionamento romântico, mas não há evidências concretas disso. Em paralelo, os parentes da mulher desaparecida conduziram sua própria busca. Um dia, o pai de Lee, Dong, em busca de qualquer pista, explorou a vizinhança onde sua filha morava. De repente, entre 2 latas de lixo, o homem notou uma mesa familiar. No entanto, o tampo da mesa e as pernas de metal desparafusadas estavam separados. Os parentes assumiram que ela foi danificada durante os eventos que ocorreram no apartamento. O achado foi submetido a exame. É bem possível que na noite fatídica, Lee tenha sido vítima de um ataque brutal. Seu pai estava preocupado que ela pudesse ter sido morta por causa do martelo que ele havia dado a ela. É possível que o perpetrador, tendo se livrado da mesa, tenha levado a ferramenta com ele ou a escondido em algum lugar. Incrivelmente, durante a inspeção da casa de Lee Yoon-hee, os especialistas não conseguiram encontrar nenhuma impressão digital, DNA, sangue ou qualquer outra evidência. Tão minuciosamente os amigos de Lee haviam limpado o apartamento. Portanto, a polícia decidiu recorrer à busca por testemunhas oculares. Como as paredes do prédio de apartamentos eram bastante finas, certamente alguém poderia ter ouvido algo. No entanto, nenhum dos vizinhos da garota relatou nada incomum. Muitos dos moradores se recusaram a se envolver em qualquer conversa. Ao mesmo tempo, uma senhora idosa disse que, alguns dias antes do desaparecimento de Lee, ela mesma havia sido assediada. Alguém, presumivelmente um homem, a seguiu até a porta de sua casa e então parou.
A mulher decidiu que abrir a porta daria uma chance para um ataque, então ela se virou bruscamente e se deparou com o perseguidor. Ela notou que o capuz dificultava ver seu rosto. No entanto, suas ações assustaram o homem desconhecido. Ele se virou e foi embora. Deve-se notar que na Coreia do Sul, o pushing se tornou generalizado. Este termo significa atenção indesejada e intrusiva de uma pessoa para outra ou um grupo de pessoas. Muito frequentemente, os agentes da lei registram relatos de mulheres que denunciam incidentes repetidos. Não é incomum que um perseguidor fique na porta e espere antes de entrar. Isso cria ainda mais sentimentos de ansiedade e medo. Alguns acreditam que uma situação semelhante poderia ter acontecido com nossa heroína. No entanto, seu caso poderia ter terminado tragicamente. Mais tarde, esta versão encontrou confirmação. Na casa do outro lado da rua, há um apartamento de onde há uma vista clara das janelas de Lee. Quem quer que morasse lá poderia observar suas ações sem obstáculos. Durante a investigação, descobriu-se que o local estava vazio há muito tempo. No entanto, uma inspeção revelou vários maços de cigarro vazios e lenços usados. Infelizmente, o DNA extraído não era adequado para exame. Mesmo assim, indicava que alguém havia visitado o apartamento periodicamente e ficado na janela. Os detetives entrevistaram todos os participantes da festa. Infelizmente, nenhum deles sabia o que havia acontecido com a garota durante a celebração, muito menos depois dela, exceto talvez Kim, que acompanhou sua amiga até o beco e esperou até que ela fosse para casa. A sinceridade de 21 pessoas foi testada em um detector de mentiras. Todos os sujeitos passaram, mas ainda vale notar que este método nem sempre é confiável. No entanto, o polígrafo tem sido usado no país desde 1950 e é considerado confiável. Além disso, forças-tarefa com cães farejadores vasculharam toda a cidade, bem como as montanhas mais próximas. Voluntários colocaram dezenas de milhares de panfletos pedindo qualquer informação. Mais tarde, os pais de Lee venderam todas as suas propriedades e ofereceram 10 milhões de won por informações sobre o paradeiro de sua filha. No entanto, tudo foi em vão. A família e os conhecidos da garota desaparecida queriam acreditar que ela retornaria viva. Talvez, devido ao estresse de sua experiência, Yoon-hee tenha decidido desaparecer por um tempo, esquecendo suas responsabilidades com seus pais e os animais de estimação que deixou em casa. Talvez ela mesma tenha jogado fora sua mesa favorita, mas quebrada, e seu martelo indesejado, e haveria uma explicação inocente para os lenços secos no apartamento do outro lado da rua. Mas essa última esperança desapareceu assim que os especialistas em crimes cibernéticos se envolveram. Pistas digitais. Eles examinaram minuciosamente o computador de Lee e recuperaram os arquivos excluídos. Alguns detalhes horríveis emergiram. Em 6 de junho, às 2h59 da manhã, aproximadamente no mesmo horário em que a garota deveria retornar para casa, alguém obteve acesso à sua área de trabalho. Ele abriu o Naver, um portal da internet usado por 70% dos residentes do país. Em seguida, digitou as seguintes frases na pesquisa: assédio sexual, contatar a polícia e 112. A sessão de trabalho terminou às 3h02 da manhã. O próprio computador foi desligado manualmente às 4h21 da manhã. Os especialistas presumiram que a estudante desaparecida chegou em casa e sentou-se no computador. Com base nas pesquisas, ela foi assediada sexualmente na festa ou no caminho para casa e, como não tinha telefone, procurou uma maneira de denunciar online. No entanto, após 3 minutos, suas ações foram interrompidas por alguém. Os especialistas também descobriram que em 8 de junho, entre 15h15 da tarde e 17h21 da tarde, alguém ligou o computador da garota novamente. Ao mesmo tempo, a pessoa desconhecida apagou o histórico de mensagens do mensageiro das 22h48 da noite de 4 de junho até as 3h04 da manhã de 8 de junho. Para fazer isso, ele usou um programa especial conhecido em círculos restritos. Depois disso, não é possível restaurar o histórico do chat. Ao mesmo tempo, isso mostra que uma pessoa bem versada em computadores agiu. 2 dias depois, alguém novamente fez login na conta de Lee em um site de música popular e até verificou seu e-mail. Usando o endereço IP, a polícia conseguiu rastrear a localização da conexão.
Era um motel na cidade de Kunen, que fica a 119 quilômetros de distância. Após revisar as câmeras de segurança daquele dia, os detetives não encontraram sinais de comportamento suspeito ou traços da estudante desaparecida. No entanto, este fato indicava que ela não havia desaparecido por vontade própria. Alguém estava habilmente limpando os rastros do crime que havia sido cometido. A primeira pessoa que vem à mente é Kim, que por uma estranha coincidência estava na casa de Lee no momento da exclusão em massa da correspondência. Se você se lembra, ele ficou com um amigo para esperar a família de Yoon chegar e fez alguma limpeza. Isso lhe deu a oportunidade perfeita e tempo suficiente para encobrir as ações indesejadas. Surpreendentemente, quando os investigadores perguntaram aos rapazes se eles haviam ligado o computador de Lee, ambos disseram que não se lembravam. Na verdade, não havia testemunhas, nem rastros e nem pistas significativas no caso do desaparecimento de Lee Yoon-hee. Possíveis evidências foram destruídas durante a limpeza e a eliminação do histórico do chat. Se o corpo da garota tivesse sido encontrado, é quase certo que o perpetrador teria sido pego, na maior parte. A vítima geralmente mantém evidências-chave do crime até hoje. No entanto, o paradeiro da estudante permanece desconhecido, assim como sua condição. Ela provavelmente está morta, e seus restos mortais estão bem escondidos, ou conseguiram se livrar deles para sempre. Essas circunstâncias levam a outra versão do que aconteceu. A teoria do professor. Sabe-se que a faculdade onde Lee estudava coletava carcaças de animais. Isso era feito para que os alunos se envolvessem em autópsias e estudos. Ao final do estudo, os restos eram coletados e enviados pela agência para um incinerador especial. Antes disso, a biomassa era embalada em sacos especializados. De acordo com as regras da empresa, os coletores não tinham permissão para olhar dentro deles. Deve-se notar que o local é desagradável, então eles não o fariam por conta própria. Aproximadamente 40 quilos de restos de animais são colocados no incinerador diariamente. No entanto, os investigadores souberam que 2 dias após o desaparecimento de Yoon-hee, cerca de 110 quilos foram incinerados. Em outras palavras, muito mais do que o habitual. A instituição educacional trabalhava com diferentes animais: cães, gatos, porcos e vacas. No entanto, de acordo com os registros de 8 de junho, não havia animais. O dilema surge: o que mais foi queimado naquele dia? O peso extra poderia ter pertencido ao corpo da estudante desaparecida, bem como outras evidências? Infelizmente, esta questão permanece sem resposta. Não foi possível realizar um exame genético, pois todas as cinzas foram destruídas. Assumindo que o corpo de Lee foi realmente queimado, isso significa que foi feito por alguém que a matou e tinha acesso à sala. Por exemplo, um dos membros da faculdade. O professor Moon era de grande interesse. O mesmo homem cujos filhos Lee estava ensinando quando sua bolsa foi roubada. Durante os interrogatórios, várias pessoas relataram que Moon às vezes mostrava atenção a uma bela estudante. Ele flertava abertamente com ela, sem vergonha de seu status e idade. O homem também esteve presente durante as comemorações naquela festa e tentou sentar-se ao lado de Lee, mas ela se afastou dele, chamando-o de estranho. Era óbvio que ela não estava aceitando suas investidas. Inicialmente, Moon disse que saiu do evento cedo e estava em casa por volta das 2 horas da manhã. Então, quando outros detetives notaram que ele havia saído depois de Lee, ele mudou sua declaração. As suspeitas sobre Kim. É bem possível que o professor a tenha molestado e depois perseguido. Com medo de arruinar sua reputação, ele pode ter silenciado Yoon-hee. É possível que ele a tenha seguido naquela noite, depois invadido seu apartamento e a matado. Então, ele moveu o corpo para o crematório. Ele também poderia ter levado a estudante para o campus à força e a queimado viva. De qualquer forma, há muita especulação. Por um lado, um estranho obcecado por Lee poderia ter roubado sua bolsa para pôr as mãos no objeto de sua adoração e observado do apartamento do outro lado da rua, antes ou depois do evento. É possível que tenha sido ele quem atacou, sequestrou ou matou a pobre garota. Por outro lado, há muitas perguntas sobre seu amigo Kim. Dong afirmou que havia um suspeito de quem eles tinham certeza e o apontou. Não há filmagens de vídeo dos jovens caminhando juntos para casa depois da festa.
Além disso, ninguém presente viu Lee e Kim saírem. É difícil acreditar que a garota não quis ser escoltada até a porta e se despediu em um beco à noite. Todo mundo sabe que o rapaz está apaixonado por ela desde o ensino médio. Há uma opinião de que ele até foi para a universidade por causa dela. Ao mesmo tempo, Lee confiava sinceramente nele e o amava à sua maneira. Aceitava seus presentes, passava tempo com ele. No entanto, os sentimentos de Lee não eram o que ele teria desejado. Muitos brincavam que Kim se tornou seu terceiro cachorrinho. Mais tarde, um detalhe importante veio à tona. Acontece que o jovem sabia o código da porta da amada. Na ausência dela, ele repetidamente vinha ao apartamento, cuidava dos cães. No entanto, ele não contou sobre isso para não difamar a garota aos olhos dos outros. Pelos nossos padrões, a Coreia do Sul ainda é um país bastante rigoroso. Ao mesmo tempo, isso parece suspeito. Seu motivo poderia ter sido simples ciúme. Ele poderia ter perdido o controle quando descobriu que Lee tinha um namorado. Ele pode ter secretamente a seguido e depois subido até seu apartamento. Houve uma discussão durante a qual Kim quebrou a mesa de café e tirou a vida de sua namorada. Ele então decidiu ficar para trás para limpar a cena do crime. Ao mesmo tempo, nenhuma acusação foi apresentada contra ele. Além disso, em uma entrevista, o detetive principal insinuou que não achava que o rapaz estivesse envolvido no crime e, apesar da crença popular, o suspeito mais provável é o professor Moon. O homem poderia ter usado sua posição oficial para atrair uma estudante de quem gostava para o laboratório e fazer algo terrível com ela. A partir de 2017, Kim estava casado, tinha filhos e seu próprio negócio. O pai de Lee ainda o acusava de estar envolvido no desaparecimento de sua filha. Ele até organizou várias manifestações em frente à clínica particular do homem. Para defender sua honra, Kim foi forçado a entrar com um processo por difamação. Com a decisão do tribunal, Dong foi proibido de se aproximar do prédio de Kim. Até hoje, o homem afirma que muitos meios de comunicação difamaram seu nome. O mistério continua. 18 anos se passaram, mas a busca por Lee ainda continua. Com o tempo, sua foto e imagem envelhecida foram divulgadas ao público. Os pais da pessoa desaparecida envelheceram, mas antes de deixar este mundo, querem se acalmar e saber com certeza se sua filha está viva ou não. Com o tempo, qualquer dor é atenuada, mesmo pela perda de um ente querido, mas não há nada pior do que ficar no escuro por anos. O que vocês acham? Lee Yoon-hee está viva? E se não, quem realmente a matou? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.